E aí pessoal, meu nome é Lucas Moraes, eu tenho 18 anos e eu fui aprovado em Medicina na UFCG aqui em Campina Grande, na Paraíba. Hoje eu vim trazer mais um vídeo de padrão de questões aqui no canal. Eu gravei padrão de questões de matemática, gravei padrão de questões de física e foram dois vídeos que eu tive muita repercussão, muitas visualizações, a mais do que o normal do canal, e por isso eu estou seguindo aqui essa sequência. Vou trazer esse padrão de questões de biologia hoje, vou trazer de química e depois vou trazer outros de matemática, de física, enfim, do que vocês pedirem mais, mas principalmente concentrado no segundo dia, que é mais importante, que é uma área que a maioria dos estudantes tem mais dificuldade. Hoje eu trouxe aqui basicamente de três áreas da biologia: genética, evolução e ecologia. Basicamente foi isso. Foi difícil encontrar alguns padrões, mas tem realmente questões clássicas que todo ano ou a cada 2 anos se repetem nas edições do Enem. Tanto a aplicação regular como a aplicação PPL, né, a segunda aplicação. Então hoje eu vou trazer aqui, eu trouxe 2 questões de padrão genético, depois 4 questões que envolvem ali conceitos de genética e de evolução, 2 questões de ecologia sobre corredores ecológicos e depois, para terminar, para finalizar, 2 questões de cladogramas, que envolve evolução. No geral, vamos aqui analisar rapidão, tentar fazer um vídeo aqui mais simples e mais rápido do que os outros de padrão de questões. Primeiramente, eu trouxe aqui uma questão que envolve padrão genético, né? A primeira que eu trouxe aqui, essas 2 questões. Se liguem, questão 108, questão 130. São questões muito parecidas e são questões recentes do Enem. São questões clássicas. A cada mais ou menos 2 anos de edição do Enem, na aplicação regular ou na PPL, aparece esse tipo de questão, que é basicamente você analisar esse padrão genético, esses traços que indicam alelos, e identificar relações entre pais e filhos, né? Entre aqueles que foram responsáveis pela fecundação e aqueles gerados após a fecundação. E basicamente é uma questão que a resolução basicamente é uma análise da figura, entendeu? Então, basicamente aqui, ó, você tem os pais e tem os filhos, certo? Só para melhorar aqui, vocês têm os pais e os filhos, certo? E vocês têm que analisar os alelos. Aqui eu tenho o locus 1 e locus 2. E você tem que analisar esses alelos, ver o que é semelhante entre pais e filhos para identificar uma certa relação entre eles. Identificar quem é pai de quem e quem é filho de quem, certo? Então você vai analisando. Claro que eu não vim resolver aqui as questões. Depois vocês podem pedir para eu resolver algumas questões que eu trago aqui nesses tipos de vídeos. Mas basicamente aqui eu estou explicando no geral o raciocínio. Você tem que identificar relações em que eu vejo o mesmo alelo nos pais e nos filhos. Lembrando, né, que esses alelos são transferidos dos pais e dos filhos na formação dos gametas, enfim. Genética e evolução, vocês precisam estudar, são assuntos muito importantes para o Enem. E aqui você tem depois, ó, olha essa outra questão, 130, 2 questões recentes do Enem. Percebam que aqui eu tenho o loco A e o loco B. Na questão lá, eu tinha o locus 1 e o locus 2. E aqui eu tenho o loco A e B, muito parecido. Aqui eu tenho a árvore matriz, ó, aqui a árvore matriz com frutos, é a M. Aí foi gerado o S1, uma semente, ou seja, através da fecundação. E eu quero saber aqui, ó, quem desses 5 foi o doador de pólen, entende? Percebam que é mais ou menos o mesmo raciocínio. Eu vou ver, em relação aqui a esses traços que representam os alelos, aquelas semelhanças, relações, para ver quem foi o doador de pólen e identificar aqui com base em S1. Questão muito simples, que pode parecer difícil, né? Realmente você tem que estudar, tem que passar por uma aula, por alguma teoria, mas se você treinar e identificar o raciocínio geral da questão, quando cai, é uma questão fácil, é uma questão dada geralmente no Enem. Claro que podem aparecer alguns raciocínios mais complicados, né, que você tem que analisar melhor os pais e os filhos, as relações, os alelos, mas é uma questão que geralmente as pessoas acertam porque é uma questão muito clássica que se repete muito. Eu não peguei mais questões dessas, mas eu tenho certeza que eu já vi várias. No mínimo de 5 a 7 questões já apareceram no Enem, só nesse estilo aqui. Algumas mais fáceis, algumas mais difíceis, mas sempre aparece. Depois aqui, só para continuar para vocês, se liga nessas 4 questões aqui, nessa sequência de 4 questões de Enems recentes, certo? Algumas aqui de 2020 e 2021, que eu trouxe. Basicamente, são questões que trabalham os conceitos de genética e evolução. Se liguem aqui no que eu tenho nas alternativas. Eu não vou olhar para os enunciados, porque realmente muda, e eu não vim para resolver as questões. Mas olhem isso.
Aqui, ó, eu tenho mutação, clonagem, crossing over, terapia gênica e transformação genética. Aqui eu tenho, ó, mutação, novamente, que nem aquela, fluxo gênico, seleção natural, deriva genética e equilíbrio de Heidelberg, que é, né, aquela questão da genética das populações, que já caiu no Enem 2020. Aí eu tenho aqui, ó, transgenia, terapia gênica, vacina de DNA, clonagem terapêutica e mapeamento genético. E aqui, transgenia, clonagem, hibridização, controle biológico e melhoramento genético. Se liga que são 4 questões, essa 123 aqui é do Enem 2021, desse ano, e eu acertei na prova oficial. Percebam que são questões que trabalham conceitos clássicos, principalmente transgenia. Transgênicos, mutação, clonagem, são conceitos clássicos quando você estuda genética e evolução. E basicamente o que é a questão? Você tem um enunciado que apresenta uma determinada situação, problema, que é basicamente o quê? A definição de um desses conceitos, ou a aplicação desses conceitos. Então, se você, sei lá, fala em uma delas aqui, que você tinha um determinado gene em um ser vivo, você pegou, cortou ele com uma enzima, enfim, passou para outro ser vivo, e aquele ser vivo vai começar a expressar as características daquele gene. Isso é um organismo transgênico, organismo geneticamente modificado. Se você pegou um determinado núcleo de uma célula, passou para o de outro e formou um organismo igual, totalmente igual, porque partiram, né, do mesmo, enfim, ali daquela mesma célula, daquele mesmo núcleo. Isso seria uma clonagem. Lembra daquele caso da ovelha clonada. Enfim, são questões aqui, assim como seleção natural, seleção artificial. Terapia gênica é um conceito importante, que seria aqui dessa questão 130. Se eu não me engano, a alternativa correta dela é a letra D. Isso aqui, o que é? Você vai estudar os conceitos, você vai ler o enunciado da questão e identificar, de acordo com o que você sabe dos conceitos, qual é que aquela situação, problema está se referindo. Se é transgenia, se é mutação, se é clonagem, se é seleção natural, artificial, órgãos análogos, homólogos, convergência ou divergência evolutiva, enfim, hibridização, terapia gênica, mapeamento genético. Essa aqui de 123, dos búfalos, se eu não me engano, é mapeamento genético. Caiu esse ano, você lê, dá para você fazer por eliminação, conhecendo a maioria dos conceitos, e você acaba chegando ali na alternativa correta. Questão clássica, todo ano, geralmente cai em uma das edições do Enem, toda vez alguma coisa, principalmente de transgênicos. Né? Como o Brasil é um país rural, que tem, né, o espaço rural, a economia agrária é muito forte, a gente tem muitos organismos vegetais transgênicos utilizados aqui e acaba que isso se torna muito recorrente na prova. Além de aplicações aí aleatórias que não envolvam plantas, ok? Mas, tipo, cai muito esse assunto e é importante demais você saber cada um desses conceitos e identificar possíveis situações. Ou seja, treine, tanto com essas questões do Enem, que você fazendo as provas antigas você vai passar por várias, como com questões de outros vestibulares, você tem que dominar isso aqui porque é uma questão fácil. Geralmente as pessoas sabem e acertam. Depois aqui eu trouxe 2 questões de ecologia que envolvem corredores ecológicos. Para vocês que ainda não sabem ou ainda não estudaram essa parte de ecologia, mas o que eu tenho? Se eu tenho 2 reservas, por exemplo, separadas por uma estrada, eu tenho uma determinada reserva aqui e outra reserva de Mata Atlântica, por exemplo, ou de Floresta Amazônica, enfim, e eu tenho uma estrada no meio, ou eu tenho algum ambiente urbano no meio, eu posso fazer o quê? Uma determinada ponte ou um caminho que vai interligar as duas. E o que é esse caminho? Um corredor ecológico. É um corredor que vai permitir que animais passem de uma reserva para a outra, ou seja, de uma zona a outra. E isso aumenta a variabilidade genética. Se eu pego uma zona, né, uma certa reserva, e deixo lá só aqueles animais por um grande período de tempo, acaba que a variabilidade genética diminui. Eles só vão estar se relacionando ali com os animais daquela própria reserva. Então, quando eu conecto, eu consigo aumentar a variabilidade genética e ajudar que alguns genes, algumas características dessa reserva se encontrem com dessa reserva e facilite a permanência da biodiversidade ali natural dessas reservas, ok? Então, isso aqui é basicamente o raciocínio dessas 2 questões, 127 e 93. Se liga aqui, ó. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade nas ilhas mencionadas, ó, e ele fala de fragmentação de habitats. Eu tenho habitats de seres vivos fragmentados. É o que? A construção de corredores ecológicos, certo?
Aqui, ó, eu tenho o contrário. Enquanto nessa questão eu dou uma situação problema e eu pergunto qual seria a solução, que é corredores ecológicos, nessa outra eu trago no enunciado corredores ecológicos, ó, visam mitigar os efeitos da fragmentação dos ecossistemas, promovendo a ligação entre diferentes áreas. Nessa estratégia, a recuperação da biodiversidade é efetiva porque propicia o fluxo gênico. Se eu não me engano, a alternativa correta é essa. Tanto é que, olha isso. Olha o enunciado da primeira questão. Uma medida que auxilia na conservação da biodiversidade. Corredor ecológico. A recuperação da biodiversidade é efetiva por quê? Ou seja, um ele pergunta qual é a solução, no outro ele diz qual é a solução e pergunta por que ele é a solução. Ou seja, basicamente, estudando corredores ecológicos, sabendo esses conceitos de ecologia, você acertava facilmente. Por último, aqui para fechar o vídeo rapidamente, eu trouxe essa questão que é de evolução. Cladogramas. Né? Lembrem que cladogramas, basicamente, a gente vai analisar os antecessores, no caso agora eu me esqueci o nome, mas os ancestrais comuns de determinados seres vivos, e a gente vai analisar as novidades evolutivas. O que são as novidades evolutivas? Novas características que diferenciam esses novos grupos de seres vivos. Então aqui, por exemplo, ó, tudo que eu estou marcando aqui são ancestrais comuns, todas essas divisões. Certo? E quanto mais próximo, por exemplo, ó, vaca e ovelha, percebam que eles se separam aqui, ó, com o ancestral comum bem mais próximo, então eles são bem mais próximos evolutivamente do que em comparação com outros animais aqui. Basicamente, é análise de cladograma. Isso aqui você tem que estudar, tem que realmente dedicar um tempo, porque é você analisar tanto a proximidade evolutiva entre diferentes animais ou seres vivos aleatórios, como também analisar as novidades evolutivas. Nessa questão aqui, 128, que é do Enem 2019, é uma questão que aplica cladograma em botânica. Ou seja, analisando aqui briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Aí, por exemplo, ó, você tem se liga, 1, 2, 3, 4 e 5. E aqui do lado você tem a legenda, ó, embriões, tecidos condutores, formação do tubo polínico, polinização pelo vento e produção de frutos. Ou seja, cada um desses números é uma novidade evolutiva, certo? Por exemplo, aqui a 3, ó, formação do tubo polínico. A partir do 3, eu tenho gimnospermas e angiospermas, que são plantas do reino plantário, que já produzem sementes. Sendo que aí eu tenho uma característica que gera as angiospermas, que é ter flores e frutos. Enfim, análise de cladograma. Basicamente, isso aqui é uma junção de zoologia junto com evolução, junto com botânica, por exemplo. Basicamente, você vai ter que conhecer alguns conceitos de zoologia, você vai ter que conhecer as novidades evolutivas por meio dos cladogramas, interpretá-los e também estudar botânica aqui para saber as características e diferenciar briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. No geral, foi isso. Eu queria trazer esses 4 tipos de questões aqui. No caso, 2 questões de padrão genético, 4 questões de conceitos de evolução e de genética, 2 questões aqui de ecologia que trabalham corredores ecológicos, lembrando que tem muitas questões que trabalham, por exemplo, conceitos de bioindicação, de biorremediação, de biossegurança, enfim, vários conceitos de ecologia importantes, habitat, nicho ecológico, vários tipos de problemas ambientais, é muito recorrente. Questão de cadeia alimentar, magnificação trófica, isso é importante demais. São vários conceitos que você tem que estudar bem a ecologia. Trouxe aqui a evolução, que também tem vários outros conceitos, de vários outros tipos, que você precisa estudar. Enfim, no geral era isso. Lembrando também que tem questões de doenças, muitas questões que trazem doenças e perguntam algumas medidas profiláticas, ou então que trazem alguma situação, problema e pedem que você identifique qual é a doença, certo? Mas, no geral, o que eu queria mostrar é isso. Esses 4 tipos de questões aqui, eu espero ter ajudado, espero ter sido claro. Se vocês precisarem da resolução de algum, eu posso tentar fazer posteriormente, futuramente, mas eu queria mostrar mais o padrão e essas questões que sempre estão vindo, estão aparecendo no Enem de vez em quando, e que é importante você estar atento para estudar e dominar, porque é para acertar. Se cair, é para acertar. Lembrem lá do Instagram, med.moraes, e é isso, valeu, se inscrevam e deixem um like.